Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Como é que vocês estão nessa tarde fria de terça-feira? Tudo certo? Que bom. Hoje eu fui cortar o cabelo, não que eu tenha muito, mas a gente tem que cortar. E eu cheguei ali no barbeiro, ele me deitou um pouquinho para trás e ele começou a cortar o meu cabelo, fazer a minha barba. Eu falei, nossa, se continuar assim, daqui a pouco eu vou dormir. Então, como eu sei que eu não posso falar demais, eu prometo que eu vou falar pouco, senão daqui a pouco vocês estão dormindo na cadeira, né? Porque nesse friozinho dá uma vontade muito grande de dormir. E para começar bem, para tentar te animar, fazer você prestar atenção em mim, eu queria te contar uma coisa que aconteceu essa semana que foi muito engraçada. Eu espero arrancar algumas risadas de vocês. Um adolescente aqui da igreja, ele me mandou um vídeo de um homem que estava lendo comentários de uma foto de um oficial religioso. Esse oficial religioso, ele está muito famoso na internet porque ele está ficando muito forte. Ele está comendo bem, ele está indo na academia, ele está ficando cada vez mais musculoso. Mas ele está ficando grande mesmo, sabe? Aqueles fisiculturistas. Ele está ficando daquele porte, daquele jeito. E aí sabe como é brasileiro, né? Todo mundo começou a tirar sarro dessa pessoa, mesmo ele sendo um oficial religioso. E alguns dos comentários na foto eram bem interessantes, eu queria compartilhar com vocês aqui nessa tarde. A primeira pessoa comentou assim: cuidado, pastor, a porta do céu é estreita. E você desse tamanho, talvez você não consiga passar por ela. Outra pessoa foi lá e comentou o seguinte: eu quero ver o inimigo não cair por terra agora, porque com um pastor forte desse jeito, o inimigo consequentemente vai ficar prostrado ao chão. Mas talvez a que mais me arrancou risada foi a seguinte: nossa, a cruz que ele está carregando realmente está fazendo um baita efeito, hein? Eu estou na academia há 2 anos e mesmo assim parece que nada aconteceu. Mas a cruz que esse oficial religioso está carregando está fazendo muito efeito na vida dele. E sabe, esse último comentário ele me fez rir, com certeza, mas também me fez refletir, porque eu comecei a pensar assim: nossa, quando a gente realmente carrega a nossa cruz, parece que a gente começa a crescer, parece que as pessoas começam a perceber que a gente está carregando a nossa cruz, parece que a gente começa a fazer diferença na vida das outras pessoas, parece que as pessoas começam a fazer comentários em relação a nós. Sim, quando a gente carrega a nossa cruz, a gente cresce, amadurece, se torna melhor para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. E sabe o que é tomar nossa cruz? Tomar nossa cruz é assumir a nossa responsabilidade, colocar em prática as coisas que a gente já sabe que tem que fazer, simplesmente seguir a Jesus. E quando a gente carrega a nossa cruz, a gente se torna forte e pronto para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Por isso, hoje, eu gostaria de te convidar a tomar a sua cruz e entender que quando nós seguimos a Jesus e crescemos nele, nós nos tornamos fortes para enfrentarmos qualquer dificuldade. E para que a gente possa conversar sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, nós vamos ler o versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Lucas 9, 23, onde a palavra do Senhor dizia assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vou ler mais uma vez para nós, tá bom, irmãos? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por essa tarde, por esse templo e por esse momento que nós tivemos de adoração, mas principalmente te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui entre nós. Por isso, nesse momento, Pai, venha quebrantar os nossos corações com o seu Santo Espírito, para que a sua vida e para que o seu Espírito façam vida em nosso viver. Essa é a nossa oração, é isso que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quinta-feira eu saio de férias. Eu vou estar lá em Sorocaba, depois eu vou para Londrina. E confesso que como eu estou quase no final do trabalho, eu estou com uma preguiça, e foi por isso que eu escolhi esse texto. Porque esse texto é perfeito para o pregador. Porque Jesus nos deixa 3 pontos. Não escolhi essa mensagem por preguiça, vocês sabem que é brincadeira. Mas eu consigo perceber que se a gente seguir esses simples 3 pontos que Jesus nos ensina nesse texto, nós conseguiremos acompanhar a Ele. E Ele nos trará descanso, mesmo nos momentos de dificuldade. E a primeira coisa que Jesus diz para que a gente deve fazer, para que a gente possa acompanhar a Ele, é negar a si mesmo.
Eu te pergunto, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve alguém falando, negue-se a si mesmo? Normalmente a gente pensa, negar a si mesmo é você mudar tudo. Negar a si mesmo é você negar a sua carne até o último instante. Negar a si mesmo é você se tornar perfeito, sem erro algum. Normalmente é isso que a gente pensa. Viver uma vida de santidade, completamente voltada ao coração do Senhor. Eu sei que talvez você possa estar assustado, que você está pensando assim, será que o pastor Juninho vai falar que negar a si mesmo não é vencer a sua carne? Não, eu não vou falar isso. Negar a si mesmo é sim você vencer a sua carne. Mas negar a si mesmo também é você parar de achar que nós somos suficientes para vencermos a nossa carne e simplesmente descansarmos em Deus. Negar a si mesmo, meu irmão, é você negar a sua capacidade de ser melhor sozinho, a sua capacidade de ser santo sozinho, a sua capacidade de fazer as coisas sozinho. E quando você nega a si mesmo, entendendo que você precisa de Deus, aí fica fácil você conseguir vencer todas as circunstâncias. E fica muito mais fácil você vencer a sua carne. Fica muito mais fácil você se tornar alguém melhor. Negar a si mesmo, meu irmão, não é apenas você vencer a sua carne. E muito menos vencer a carne com as suas próprias mãos. Mas você descansar no Senhor e encontrar no Senhor paz para que você venha vencer todas as coisas. Não é um fardo pesado. É algo simples, leve, que nós podemos carregar se estivermos lado a lado com Jesus. Semana passada eu tive um encontro com um amigo meu. E ele falou que ele tinha começado a fazer terapia cerca de 1 ou 2 anos atrás. Ele disse que na primeira consulta que ele teve com o terapeuta fez o seguinte, eu vou passar uma tarefa para você que você não se preocupe mais com as coisas. E aí a tarefa era o seguinte, todas as vezes que ele ficasse preocupado com alguma coisa, ele tinha que pegar uma pedra grande, não valia ser pedra pequena, e colocar dentro da mala que ele carregava todos os dias. Eu falei, meu Deus, se fosse no meu caso ia faltar mala, porque pedra tem muita disposição, mas mala ia ter que ser uma mala gigante. E aí ele começou a falar que todas as vezes que ele se sentia preocupado, ele colocava uma pedra na mala. E quando chegou o dia da outra semana, o dia da outra consulta, na semana seguinte, ele chegou lá com a mala cheia de pedras. E aí o terapeuta perguntou para ele, e aí, como é que foi carregar todas essas pedras, todas essas preocupações? Ele disse, eu não aguento mais. Por favor, não pede para essa tarefa continuar durante a próxima semana, senão não vai ter mala que aguente, porque é muito difícil carregar tanto peso. E aí o terapeuta olhou para aquele meu amigo e disse o seguinte, assim como é difícil você carregar pedra na mala, é difícil demais quando você carrega preocupações e afazeres na sua mente e na sua cabeça. Por isso, você deve simplesmente lançar fora as suas preocupações. Porque com tanta pedra na mala e com tanta preocupação na sua cabeça, você não vai render no seu trabalho, você não vai ser o melhor marido para sua esposa, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E sabe, muitas vezes eu percebo que a gente vive a nossa vida com Deus cheia de pedra na mala. E Deus está falando assim, ei, não carrega você as suas preocupações, lança elas para mim. Não fica tentando ser perfeito, simplesmente descansa no meu amor. Vem para mim, filho meu, que eu vou fazer a sua vida ser mais leve, mais tranquila. Às vezes a gente quer tanto fazer coisas para Deus, que a gente acaba fazendo coisa errada. Mas quando a gente busca a Deus e obedece a Ele, a gente faz tudo aquilo que a gente realmente precisa. Chegou o momento da gente esvaziar a nossa mala, se encher de Jesus. Chegou o momento da gente só fazer a nossa parte, porque o resto o Senhor simplesmente faz. E são tantas histórias na Bíblia que deixam isso claro para nós, mas talvez uma das que mais me chama a atenção é aquela que está descrita lá no capítulo 9 de João, quando Jesus cura um cego de nascença. O que a palavra nos diz é que Jesus estava passando com os seus discípulos perto do templo e eles avistaram ali um cego. E aí um dos discípulos perguntou, Senhor, quem que pecou para que essa pessoa nascesse dessa forma? Foi ele mesmo ou foi os pais deles? E naquele momento Jesus já repreende aquele discípulo e diz o seguinte, não, ele não nasceu desse jeito pelo pecado do pai ou por um pecado dele mesmo, ele nasceu desse jeito para que a obra de Deus se manifestasse através dele. Naquele momento Jesus fez a coisa mais maluca que eu vi Jesus fazer lendo os evangelhos. Ele cuspiu no chão, na terra,
Fez ali uma melequinha, passou nos olhos daquele homem e disse: agora vá se lavar no tanque de Siloé, e se você fizer isso, você será curado. Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos. Já imaginou a gente vendo Jesus fazer isso? Parecia ser loucura, mas aquele homem, ele simplesmente decidiu obedecer. E quando foi lá e lavou os seus olhos no tanque de Siloé, ele foi plenamente curado. Ele teve a sua visão restaurada, ele teve a sua vida totalmente transformada. E aí, enquanto ele estava caminhando, enxergando tudo, cumprimentando as pessoas, todo feliz, as pessoas olhavam para ele e perguntavam assim: ei, não era esse aí o homem que costumava ficar sentado mendigando? Não era esse o cego que não conseguia trabalhar e ficava pedindo dinheiro para a gente todos os dias? Agora ele está aí, feliz da vida. O que será que aconteceu? Eu imagino que quando as pessoas perguntavam para ele, ele falava: antes eu não conseguia enxergar, antes eu não conseguia ver, antes eu não conseguia trabalhar. Mas veio um homem chamado Jesus, me deu uma instrução simples, e quando eu fiz o simples, ele fez tudo, e toda a minha vida foi transformada. Eu imagino as pessoas contagiadas e querendo conhecer aquele Jesus, porque é isso que acontece. Quando nós fazemos a nossa parte, Jesus faz a dele, a nossa vida é transformada, e nós somos usados por ele para transformarmos outras vidas também. Todo mundo que olhava para aquele homem pensava que ele era um pecador, ou que seus pais eram pecadores, porque esse era o costume na comunidade judaica. Ele carregava o peso do pecado. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, a instrução simples, ele simplesmente obedeceu, lavou os seus olhos, deixou de mendigar e passou a viver uma vida muito melhor. Tudo porque ele obedeceu ao Senhor. Por isso, nessa tarde, meu irmão, pare de carregar o peso do pecado. Você não é mais pecador, você é justificado por Jesus na cruz dele. Para de carregar peso desnecessário. Simplesmente faça aquilo que Jesus está te pedindo para fazer. Obedeça a ele, se lave na presença dele e tudo vai se transformar. Mas para que isso aconteça, você só precisa fazer a sua parte. E essa é a segunda instrução que Jesus diz para que a gente possa acompanhar a ele: tomarmos a nossa cruz. E sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é de que quando a nossa cruz é carregada, ela faz um baita efeito. Quando as pessoas começam a se comprometer com Jesus, quando elas começam a assumir responsabilidade com o Senhor, quando elas começam a buscar a presença do Senhor, parece que toda a vida delas é transformada. Só que você precisa entender uma coisa: o fardo é sim leve, mas mesmo o fardo sendo leve, você precisa fazer a sua parte. Mesmo negando a sua capacidade, você precisa usar a sua capacidade de carregar a cruz, para que então você descanse nele. Mateus 11, do 28 ao 30 deixa isso claro: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui não é o seguinte: ei, não carrega nada. Jesus está te pedindo para carregar o fardo dele, e o fardo dele é leve. A gente precisa entender uma coisa com esse texto: tomar o jugo é deixar de ser cego e ver a vida da forma como Jesus via. Porque quando Jesus olhava uma multidão precisando ser alimentada e tinha poucos pães e poucos peixes, ele não ficava reclamando. Ele conhecia o pai dele, e por ele conhecer o pai dele, ele buscava o pai. E o que o pai fazia? Multiplicava o pão. Quando Jesus tinha uma dificuldade, ele não ficava lá chorando, se lamentando. Ele conhecia o pai dele, ele via a vida tendo plena certeza de que o pai podia tocar, de que o pai podia curar, de que o pai podia transformar todas as coisas. E por isso ele vivia de um jeito leve. Chegou o momento da gente mudar nossa visão e saber que o Pai pode fazer tudo por nós. E isso vai fazer com que a gente aprenda com Jesus, sendo manso e humilde de coração nas dificuldades. E a gente carrega sim um fardo. Só que esse fardo é leve, porque nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. Quando vivemos essa realidade, quando entendemos isso com todo o nosso coração, o nosso interior é renovado e flui de nós um rio de águas vivas. Em João 5, nós podemos perceber um relato muito interessante também. O que a gente pode perceber ali é de que havia um tanque chamado tanque de Betesda. E naquele momento, o que a gente podia perceber é que todas as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, que tinham algum tipo de deficiência física, elas ficavam perto e ao redor desse tanque para que elas pudessem ser curadas. Por quê? Porque em um determinado momento,
o anjo descia naquele tanque e movimentava as águas. E quando ele movimentava as águas, o primeiro que entrasse na água seria curado. E por isso as pessoas ficavam ali, só esperando o toque do anjo, para que elas pudessem entrar naquele tanque e serem plenamente restauradas. E Jesus foi até aquele lugar. E Jesus se encontrou com um paralítico que estava nessa condição há 38 anos. A Bíblia não diz há quanto tempo ele estava ali naquele tanque esperando o anjo movimentar na água para que então ele pudesse entrar naquele lugar, mas ele estava naquela condição há 38 anos. E aí Jesus olha para aquele homem e faz uma pergunta que parece ser desnecessária, porque Jesus olha para ele e diz o seguinte: ei, você quer ser curado? E eu imagino aquele homem paralítico há 38 anos olhando para Jesus falando: é claro que eu quero. Ninguém gosta de ficar assim, mas tem uma coisa: todas as vezes que o anjo toca na água, uma pessoa consegue chegar antes de mim nela, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Por isso sempre alguém chega lá e é curado, mas eu fico aqui, e há muito tempo eu estou aqui, e parece que as coisas nunca dão certo, para que então eu seja curado nesse tanque. Ouvindo aquelas lamentações daquele homem, Jesus olhou para ele e disse simplesmente o seguinte: levante-se, pegue a sua maca e ande. E quando aquele homem decidiu obedecer aquela coisa simples que Jesus tinha dito, quando ele acreditou no poder das palavras de Jesus, ele simplesmente se levantou, pegou a sua maca e passou a andar. Eu imagino aquele homem feliz da vida, andando com aquela maca na mão, querendo contar para todo mundo o que tinha acontecido com a vida dele. E aí as pessoas perceberam que algo tinha mudado, que ele não era mais paralítico, que agora ele estava andando, que agora ele podia trabalhar, que agora ele podia ser alguém diferente. Mas sempre tinha um religioso. E os religiosos olharam para aquele homem e disseram o seguinte: ei, não é permitido carregar sua maca no sábado. Mas aí aquele homem olhou para o religioso e disse: mas o homem que me curou simplesmente disse: pegue a sua maca e ande. Eu acho que tem uma revelação aqui, irmãos, bem preciosa. Se ele era paralítico e não era mais, por que ele precisava carregar a maca? Não fazia sentido nenhum, ele não precisava mais daquilo. Mas sabe por que Jesus pediu para que ele carregasse a maca dele? Para que todas as vezes que um religioso que confia nele mesmo e não em Deus perguntasse para ele por que ele estava carregando aquela maca, ele falava: porque há um Jesus que me curou, mesmo sendo sábado, porque ele é poderoso dia sim, dia não. Ele é poderoso todos os dias, e ele pode transformar as nossas vidas, ele pode fazer novas todas as coisas. Jesus pediu para aquele homem carregar o testemunho dele, e o testemunho dele tinha transformado a vida dele, e transformaria a vida de muitas outras coisas também. Aquele homem precisou fazer 3 coisas muito simples: ter fé, obedecer e carregar sua maca, o seu testemunho. E quando ele fez essas coisas, a vida dele foi transformada, tudo se fez novo, e ele podia ter esperanças. Por isso, meu irmão, pare de dar desculpas. Não fique esperando o anjo movimentar a água para você ser curado. Hoje Jesus está olhando para você e diz: você quer uma vida nova? Aqui estou eu, vem para mim, deixa eu fazer. E se você deixar eu fazer e me obedecer, você vai levantar, andar e carregar a sua maca, para que você testemunhe do meu amor, e para que as pessoas testemunhem do meu amor em você. Irmãos, é chegado o momento da gente simplesmente confiar em Deus. Ele está aqui, agora. E quando a gente confia nele, espera nele, ele faz todas as coisas. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista com um homem que ele criou uma rede de fast food na Índia. E essa rede de fast food, ela se tornou milionária. Mesmo com todos esses momentos econômicos aí que a gente está passando, mesmo com toda essa crise, mesmo com pandemia, a rede de fast food cresceu um monte. E aí uma pessoa perguntou para ele o seguinte: e aí, qual que é o grande segredo para você conseguir crescer, mesmo no meio do momento tão turbulento? E aí aquele homem olhou para aquela pessoa que fez essa pergunta e respondeu o seguinte: eu deixei de me preocupar com o que eu não podia fazer e fiz o que precisava ser feito de todo o meu coração. O resto simplesmente aconteceu. Tem vezes que a gente fica se preocupando tanto com coisas que a gente não pode fazer nada, mas quando a gente se preocupa com o que a gente pode fazer e faz aquilo que Jesus tem colocado no nosso coração, tudo se transforma. Nós só precisamos negar nossa capacidade de fazermos as coisas sozinhos, tomarmos a nossa cruz, assumirmos a nossa responsabilidade e seguimos a Jesus. Essa é a terceira orientação que Jesus nos diz para que a gente possa acompanhar Ele em todo o tempo. Jesus olha para os seus discípulos e simplesmente diz: siga-me.
E sabe o que eu percebo nesse texto? É que tem muita gente que faz os 2 primeiros passos com excelência. Nega a si mesmo, nega a sua capacidade de viver sozinho, e aí começa a tomar sua cruz, assume a sua responsabilidade, mas parece que não segue Jesus, fica parado esperando algo sobrenatural acontecer, mas parece que as coisas não andam, não caminham, não vão para frente. Por quê? Porque a pessoa não se move em relação àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Eu tenho um exemplo que eu sempre uso muito com os adolescentes, com os jovens aqui da igreja. Tem muita gente que ao se converter, parece que só vira as costas para o pecado. E aí fica aqui parado, olhando para o horizonte, olhando para a cruz que está do outro lado, mas não se move. E sabe o que acontece com essa pessoa, meu irmão? Uma hora ela vai olhar para trás, e aí ela vai ceder. Mas a pessoa que dá as costas para o pecado e começa a caminhar em direção à cruz, ela vai se libertando no caminho, ela vai sendo curada no caminho. Por quê? Porque ela está em movimento, porque ela está seguindo a Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Uma coisa que eu percebo lendo as Escrituras é que Deus nunca chama a gente desocupado. Olha para a vida do Abraão. Abraão foi chamado por Deus, mas ele já era uma bênção. E quando Deus chamou ele, ele simplesmente obedeceu e foi. Ele não estava esperando, fazendo nada, ele estava fazendo o que ele podia com o que ele tinha. Mas Deus falou: eu tenho mais para você. Olha a história de José, meu irmão. José se tornou escravo, depois prisioneiro, mas ele não parou, ele continuava fazendo, e por isso Deus chamou José. Olha a história de Davi. Ele cuidava de ovelhas, ninguém botava muita fé nele, nem o pai dele, porque quando Samuel chegou lá para ungir um dos filhos de Jessé, o que aconteceu? Davi nem foi para lá, porque o pai dele nem botava fé nele, ele fazia o que podia. Deus olhou, então ele foi usado, então ele foi sobrenaturalmente transformado do Senhor e foi capacitado para que uma grande coisa acontecesse. Deus não chama desocupados, Deus chama aqueles que estão em movimento, seguindo a Ele e querendo mais de Deus. Quando nós estamos dispostos a morrer por Jesus, quando nós estamos dispostos a negar nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele com leveza e retidão, Ele faz todas as coisas. Prometo que eu estou acabando agora. Lá em João 11 tem uma história que eu acho muito interessante, porque a gente pode perceber ali que Jesus e seus discípulos, eles tinham acabado de fugir da Judéia, porque o que Jesus estava pregando incomodava um pouquinho os religiosos, e por isso ele teve que fugir de lá, porque ele estava correndo risco de morte. Então ele estava lá junto com os seus discípulos, até que veio uma pessoa informar de que o homem que Jesus amava, um homem chamado Lázaro, estava muito doente, e que Jesus deveria ir lá fazer uma visita para ele. Mas aí Jesus olhou para o homem que tinha dado aquela notícia e disse o seguinte: essa doença aí não acabará em morte, mas ele está com essa enfermidade para que o Filho de Deus seja glorificado. E sabe o que aconteceu depois? 2 dias depois dessa informação que Jesus recebeu, ele decide então voltar para a Judéia. Ele decide então voltar para o lugar onde as pessoas estavam perseguindo ele e estavam procurando matá-lo. Ele estava decidindo voltar para aquele lugar. E aí sabe o que acontece que eu acho bem interessante? É de que os discípulos começam a perguntar para Jesus: mas mestre, por que você está querendo voltar para esse lugar? As pessoas lá estão querendo te apedrejar, as pessoas lá estão querendo te matar. Você tem certeza que você quer voltar? Não vai dar certo essa história não. Mas aí um discípulo tem coragem, e esse discípulo se chama Tomé, e ele diz o seguinte: vamos também para morrer com ele. E aí Jesus tinha dito para aqueles discípulos de que Lázaro, o homem a que ele amava, tinha apenas dormido, mas os discípulos não sabiam de que aquele homem estava morto realmente. E aí quando Jesus chegou até Lázaro, onde Lázaro estava, ali no sepulcro onde ele estava, Jesus olha para aquele sepulcro e diz o seguinte: tirem a pedra desse sepulcro. E aí a irmã daquele homem simplesmente disse: mas Senhor, já faz 4 dias que ele morreu, está cheirando muito mal, não vai dar certo essa história, vai ficar todo mundo mal com o cheiro que está, ele está 4 dias morto, melhor não fazer isso não. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte: quando crer, verás a glória de Deus. E ela simplesmente decidiu obedecer, removeu a pedra do sepulcro, e quando ela removeu a pedra do sepulcro, Jesus simplesmente disse: Lázaro, venha para fora. E naquele momento, aquele homem que estava morto há 4 dias, se levantou e foi em direção a Jesus, porque esse é o nosso Senhor,
Quando fazemos a nossa parte e removemos a nossa pedra, Ele faz grandes coisas. O simples é com a gente, o sobrenatural é com Ele. E aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, só quem está disposto a morrer vê milagres. Porque Tomé falou, não, vamos lá, morrer com o mestre. E por ele ter ido morrer com o mestre, ele não morreu, mas viu uma pessoa sendo ressuscitada. Ele viu um milagre sobrenatural. Sabe por que muitas vezes milagres não acontecem na sua vida? Porque você não está disposto a morrer para você mesmo e morrer para Jesus. Mas sabe qual é a segunda coisa que me chama a atenção aqui nesse texto? É de que só quem crê a ponto de obedecer, remove a pedra e vê a glória de Deus. Por isso, nesse dia eu te pergunto, qual é a pedra na sua vida que você precisa remover? Qual é a raiz de incredulidade que está fincada no seu coração que não deixa Deus agir? Será que é a sua preguiça? Será que é a sua raiva? Será que é a sua vontade constante de desistir? Qual é a pedra? Qual é a coisa simples que você precisa remover para que Deus venha fazer grandes coisas? Há um tempo atrás, o que Deus tem falado comigo, nesses últimos tempos, assim, é de que muitas vezes o que tem acontecido é que Ele tem olhado para a gente e dito o seguinte, meu filho, remove a pedra. Só que a gente fala, Deus, se remover a pedra vai cheirar mal, vai ser ruim, as pessoas não vão gostar, eu não vou parecer ser tão perfeito. E aí Jesus olha de novo, filho, remove a pedra. Mas você fala, não Jesus, vai dar muito esforço, vai ser muita coisa que eu vou precisar fazer. E aí Jesus está olhando para você e está falando, filho, remove a pedra. Mas parece que você não faz a sua parte. Então Deus não consegue fazer o sobrenatural, porque Ele precisa da sua obediência. Por isso eu pergunto, qual é a sua pedra que você precisa remover, para que então você veja Deus fazendo um grande milagre na sua vida? O que eu tenho notado é que quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz. Deus faz muito mais do que nós imaginamos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Se tem algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos, é de que ao pregar a mensagem, a gente não pode ser covarde, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser ousado. E talvez hoje no seu coração, você sentiu aí uma pedra que você precisa remover, assim como eu senti quando estava preparando essa mensagem. Alguma atitude sua, algum sentimento que você tem, que você precisa deixar para lá, para Jesus agir. Se você sente isso nesse momento, eu queria te convidar a ficar de pé. Se você sente que precisa remover alguma pedra, alguma dificuldade, eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não sinta medo. Se você realmente deseja uma oração para vencer alguma atitude, alguma dificuldade, eu queria que você permanecesse de pé. Não precisa ter vergonha nenhuma. Amém, irmã. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, vocês que ficaram de pé, estenda a sua mão para frente, para que a gente possa orar por vocês. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e te agradecemos pelo seu amor. Te agradecemos em especial por essas pessoas que se levantaram, Pai, com coragem e que sentem que existem pedras em seus corações, em suas atitudes, que precisam ser vencidas, removidas. Por isso, nesse momento, eu peço para que eles não tenham medo e que eles saibam, Pai, de que por mais que possa cheirar mal, se eles se entregarem ao Senhor, se eles forem renovados por Ti, se eles buscarem forças no Senhor, tudo vai se fazer novo. Então milagres serão vividos, milagres serão presenciados para a honra e glória do seu nome. Por isso, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que se levantou, que eles possam, Pai, de fato, tomar a sua cruz, negarem a si mesmos e terem a sua vida totalmente transformadas ao passarem a Te seguir. Pai, nos capacita com a sua força, com a sua unção e com o seu Santo Espírito, para que possamos carregar a nossa maca, testemunharmos do seu amor e alcançarmos outras pessoas para a honra e glória do seu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.